A noite caía sobre Lisboa quando Alexandre Mendes e Miguel Oliveira se aproximaram da entrada iluminada do restaurante Estrela do Tejo, conhecido pelas suas 2 estrelas Michelin e pela cozinha que atraía a elite europeia. O maître de um homem de 50 anos com uniforme perfeito olhou para eles e o seu sorriso desapareceu ao ver Miguel segurar discretamente o braço de Alexandre. Senhores, lamento, mas esta noite não podemos atendê-los, disse ele em voz baixa mas firme, bloqueando o caminho. Alexandre sentiu o sangue gelar nos veias. Aos 35 anos ele era um dos empresários mais poderosos do país no setor das energias renováveis, com uma fortuna que lhe permitia comprar o restaurante inteiro se quisesse. O que quer dizer com isso? Temos reserva há semanas? Perguntou ele, tentando manter a calma. O homem baixou os olhos mas não recuou. Os nossos valores são tradicionais, não servimos pessoas como vocês aqui, por favor vão embora sem escândalo. O choque foi tão grande que Miguel soltou a mão e o rosto ficou pálido de humilhação. Alexandre sentiu a raiva antiga subir, aquela que ele enterrava desde a adolescência em Porto, quando o pai empresário conservador o avisara que a sua escolha destruiria a família. Como podia isto acontecer em 2025 numa cidade aberta como Lisboa? Ele olhou para Miguel, vendo nos olhos do companheiro de 5 anos o mesmo medo que ele próprio tentava esconder há anos. Naquele momento decidiu que não iria engolir em silêncio. Esta humilhação seria o início de algo maior. Enquanto saíam para a rua movimentada da Baixa, Alexandre já pensava em como usar o seu poder para virar o jogo, mas no fundo uma voz sussurrava: e se a família descobrir, o pai nunca perdoará, a mãe chorará mais uma noite, e o irmão usará isto contra ele na empresa familiar. O preço será alto, mas o silêncio agora seria mais caro. Caminharam em silêncio até ao carro. Miguel finalmente falou: talvez seja melhor deixar passar, amor, não vale a pena lutar contra moinhos de vento. Alexandre apertou o volante com força. Não, Miguel, desta vez não vou esconder quem sou. Chegaram ao apartamento moderno em Avenida da Liberdade e Alexandre passou a noite em claro pesquisando o dono do restaurante, uma cadeia familiar com ligações a grupos conservadores. Descobriu que o restaurante recebia vinho da empresa do seu pai, o que tornava tudo mais pessoal. De manhã ligou para o advogado de confiança, preciso de todos os detalhes sobre a propriedade do Estrela do Tejo. O advogado hesitou, mas concordou. Alexandre sentiu o peso da decisão. O seu sucesso tinha vindo com o preço de esconder a relação durante anos para não perder contratos e a aprovação familiar. Agora a humilhação pública abria uma ferida antiga. Miguel preparou café e sentou ao lado dele, prometendo apoio, mas avisando que a vingança podia custar a paz. Alexandre sabia que ele tinha razão, mas a dor da rejeição queimava mais que qualquer medo. Passou o dia em reuniões fingindo normalidade, mas por dentro planejava o contra-ataque. À noite o telefone tocou. Era a irmã de Porto. Alguém do restaurante tinha contado ao pai e agora a família exigia explicações. A voz da irmã tremia. O pai está furioso, diz que isto envergonha o nome da família, volta para casa e resolve isto como homem. Alexandre fechou os olhos, sentindo o conflito interno rasgar o peito. Ele amava a família, mas não podia mais viver na mentira. Decidiu que lutaria não só pelo restaurante, mas pela sua dignidade. Os dias seguintes foram de tensão. Ele contratou investigadores para mapear as finanças do restaurante, descobrindo dívidas que podia explorar. Miguel tentava acalmá-lo com passeios pelo Parque Eduardo VII, mas Alexandre via em cada casal a liberdade que lhe era negada. A pressão crescia e ele sabia que o preço seria alto, talvez a ruptura definitiva com o pai ou a perda de alianças de negócios. No final da semana ele já tinha um plano preliminar: comprar ações discretamente para ganhar controle. O conflito moral começava a pesar. Será que destruir o restaurante traria justiça ou apenas mais dor? Ele olhou para Miguel dormindo ao seu lado e sussurrou para si mesmo: eu tenho de fazer isto por nós. A cidade dormia, mas a sua mente não parava. O jogo tinha começado e não havia volta atrás. A reunião com o advogado em Lisboa durou horas. Alexandre expôs o plano de adquirir a cadeia de restaurantes sem revelar a motivação pessoal. O advogado avisou que o dono era influente e que qualquer movimento público podia trazer escândalo. Alexandre não recuou, quer controle total e discreto no início. Enquanto isso, em Porto, a família reunia-se. O pai gritava ao telefone que o filho estava a destruir a reputação com aquela vida. A mãe chorava pedindo que ele voltasse e casasse com uma mulher para salvar as aparências. A irmã Ana enviou mensagens secretas dizendo que o pai estava a pressionar o conselho da empresa familiar para o afastar. Alexandre sentiu a traição como uma facada. O irmão mais velho, que sempre fingira apoio, agora usava a informação para ganhar poder. Miguel notou a mudança e confrontou uma noite no apartamento: amor, se continuas assim vais perder tudo o que construíste. Alexandre respondeu com voz rouca: não posso fingir mais, Miguel. Esta humilhação no restaurante foi a gota de água.
Eles discutiram até de madrugada, Miguel defendendo o perdão e a vida tranquila, Alexandre insistindo na justiça. No dia seguinte, Alexandre voou para o Porto. Em segredo encontrou-se com um antigo colega que trabalhava na cadeia de restaurantes e obteve documentos internos mostrando dívidas altas. O preço moral aumentava. Ele sabia que se usasse aquela informação estaria a destruir o sustento de famílias inocentes, mas o preconceito do dono justificava. De volta a Lisboa, recebeu uma chamada do pai. A voz fria: se não parares com essa loucura da relação com aquele homem, não és mais meu filho. Alexandre sentiu o peito apertar. Anos de educação católica ecoavam na cabeça. Será que Deus realmente o condenava? Ele caminhou sozinho pela Avenida da Liberdade, pensando nas noites de infância em que o pai o levava à missa e falava de honra. Agora tudo ruía. Miguel preparou o jantar em casa, uma refeição simples de bacalhau, mas o ambiente estava pesado. Eles falaram abertamente pela primeira vez sobre o futuro. Se Alexandre lutasse publicamente, talvez perdessem amigos e contratos, mas ganhariam liberdade. Alexandre decidiu avançar com a compra de 10% das ações usando uma empresa fantasma. A tensão crescia. O irmão enviou um e-mail ameaçador alertando que a família sabia dos planos. A traição do irmão foi o golpe mais duro. Alexandre lembrava-se das brincadeiras de infância agora transformadas em ódio. Ele passou noites sem dormir questionando cada escolha. O sucesso profissional tinha vindo com o preço da solidão emocional. Miguel ofereceu conforto, mas até ele começava a duvidar se valia a pena o risco. Alexandre visitou uma igreja pequena em Alfama, sentou-se no banco de trás e chorou em silêncio, pedindo forças para escolher certo. O padre não sabia da sua vida, mas as palavras sobre amor ao próximo tocaram-no. No final da semana ele já controlava 15% e o dono do restaurante começou a sentir a pressão anônima. O mundo da gastronomia ainda não sabia, mas o silêncio antes da tempestade era ensurdecedor. Alexandre olhou para o espelho e viu um homem cansado mas determinado. O preço da luta era a família, mas o ganho era a dignidade própria. A notícia da pressão anônima sobre o Estrela do Tejo espalhou-se discretamente na elite lisboeta. Alguém do conselho vazou que um investidor misterioso estava a comprar ações. Alexandre manteve-se calmo, mas o irmão ligou furioso, acusando-o de usar o dinheiro da família para vingança pessoal. A traição completa veio quando a irmã Ana enviou um áudio ao pai contando tudo o que sabia sobre a relação com Miguel. Alexandre recebeu a mensagem da mãe cheia de lágrimas: volta filho, o pai está doente por causa disto. O conflito interno atingiu o pico. Ele questionava se o seu orgulho valia a destruição da família. Miguel propôs uma pausa: vamos viajar para o Douro, esquecer tudo por uns dias. Eles foram para uma quinta isolada perto do rio e lá partilharam momentos de paz, caminhadas ao pôr do sol, conversas profundas sobre o futuro. Miguel disse: amor, o verdadeiro poder é viver sem medo, não destruir os outros. Alexandre sentiu o amor renovado, mas a raiva do restaurante ainda queimava. De volta a Lisboa, ele acelerou a compra. Agora controlava 30% e enviou uma carta anónima ao dono exigindo mudança de políticas. O dono respondeu com arrogância, chamando-o de chantagista. A moralidade pesava. Alexandre sabia que estava a usar o mesmo poder que criticava nos outros. O irmão organizou uma reunião familiar forçada em Porto e Alexandre foi contra a vontade. O pai, pálido e magro, apontou o dedo: você trouxe vergonha e agora quer destruir o nosso nome. A mãe implorou reconciliação, mas o irmão propôs um acordo de esconder a relação em troca de apoio financeiro. Alexandre recusou e saiu batendo a porta, sentindo o coração partido. A viagem de regresso a Lisboa foi de silêncio. Miguel esperava-o com um abraço forte, mas a dor era visível. Nos dias seguintes, Alexandre perdeu 2 contratos importantes por causa de rumores sobre a sua orientação. O preço social começava a cobrar fatura. Ele questionava tudo: era justo sacrificar a família pelo orgulho? Uma noite de insônia, ele escreveu uma carta longa ao pai explicando o seu amor por Miguel e pedindo compreensão, mas nunca enviou. O mundo da gastronomia começava a sussurrar sobre a crise no Estrela do Tejo e Alexandre sentia o controle aproximar-se. Miguel organizou uma exposição de pintura para distraí-lo e lá no meio dos quadros Alexandre viu o reflexo da sua própria luta. Ele decidiu revelar-se parcialmente a alguns aliados no setor e ganhou apoio inesperado de outros empresários gays. A tensão aumentava. O dono do restaurante tentou vender ações, mas Alexandre bloqueou. O conflito moral atingiu o auge quando o advogado avisou que a compra total exigiria exposição pública. Alexandre olhou para Miguel e perguntou: vale a pena o risco? A resposta foi um beijo e a promessa de estar ao lado independentemente do resultado. A família enviou uma última mensagem de corte total, mas Alexandre sentiu uma estranha paz. O preço estava pago, mas a liberdade aproximava-se. A assembleia de acionistas do grupo do Estrela do Tejo foi marcada para uma manhã chuvosa em Lisboa. Alexandre chegou incógnito, mas preparado.
Ele já controlava 45% e o dono nervoso tentava manter o controlo. Quando Alexandre se revelou como o maior investidor, o salão ficou em silêncio absoluto. O dono empalideceu reconhecendo o homem que tinha recusado meses antes. Alexandre falou com voz firme: exige mudanças imediatas ou assume o controle total. O dono tentou negociar, mas os outros acionistas viram a oportunidade e votaram a favor da nova direção. Alexandre sentiu uma mistura de triunfo e vazio. O poder tinha funcionado, mas a que custo? A família em Porto soube pela televisão e o pai sofreu um ataque leve, segundo a irmã. Alexandre correu para o hospital, mas o pai recusou vê-lo, chamando-o traidor. O conflito interno explodiu. Ele chorou no corredor do hospital, questionando se a vingança valera a pena. Miguel chegou de Lisboa e abraçou-o forte, lembrando que o amor era mais importante que qualquer restaurante. De regresso, Alexandre reestruturou o Estrela do Tejo, contratando nova equipa e impondo política de inclusão. A imprensa começou a investigar o caso e o mundo da gastronomia ficou em alerta. Alexandre enfrentou entrevistas difíceis, admitindo publicamente a sua orientação. Pela primeira vez, o preço da visibilidade era a exposição total. O irmão tentou processar, alegando o uso indevido de fundos, mas o tribunal rejeitou. A mãe enviou uma carta secreta dizendo que o amava, mas não podia ir contra o pai. Alexandre sentiu a dor da divisão familiar, mas continuou o trabalho no restaurante, agora com novas estrelas emergentes e uma clientela diversa. Miguel expôs as suas pinturas com tema de liberdade e o sucesso trouxe alegria partilhada. Uma noite eles jantaram no novo Estrela do Tejo em mesa reservada e Alexandre sentiu o ciclo fechar-se. O dono antigo foi convidado como consultor, mas recusou, humilhado. A elite gastronómica silenciou-se, ninguém ousava criticar o novo poder de Alexandre. No entanto, ele questionava se o silêncio era aceitação ou medo. O conflito moral persistia. Ele tinha ganhado o restaurante, mas perdido parte da família. Miguel propôs uma viagem para curar e eles passaram dias em Sintra, caminhando pelos palácios e falando do futuro. Alexandre decidiu que o verdadeiro despertar era equilibrar o poder com compaixão, talvez oferecer ajuda à família sem exigir mudança. A pressão social diminuiu com o tempo, mas as cicatrizes permaneciam. Ele escreveu um e-mail ao pai sem resposta, mas sentiu paz por ter tentado. O mundo da gastronomia adaptou-se ao novo normal, mas Alexandre sabia que o preconceito ainda existia por baixo do silêncio. O dia do grande reabertura do Estrela do Tejo sob nova gestão chegou com jornalistas e críticos de toda a Europa. Alexandre e Miguel entraram de mãos dadas e o staff antigo, agora recontratado sob novas regras, serviu-os com respeito forçado. O antigo dono assistiu de longe, o rosto marcado pela derrota. Alexandre sentiu o triunfo, mas também a compaixão. O homem tinha perdido tudo por causa do próprio preconceito. A imprensa noticiou o caso como uma lição de inclusão e o mundo da gastronomia permaneceu em silêncio. Ninguém ousava comentar negativamente com o poder de Alexandre por trás. Ele subiu ao palco e falou brevemente sobre respeito e igualdade, sem atacar diretamente o passado. Miguel ao seu lado sorria orgulhoso e eles partilharam um momento privado no jardim do restaurante, onde se abraçaram sob as luzes suaves. Alexandre sentiu o peso sair dos ombros. O preço tinha sido alto, a família ainda distante, o irmão sem contacto, mas ele tinha ganho a si próprio e o amor verdadeiro. Dias depois recebeu uma mensagem da mãe dizendo que o pai tinha lido a carta e, embora não admitisse, estava a refletir. O conflito interno resolveu-se. Alexandre entendeu que o poder força o silêncio, mas o verdadeiro respeito vem do tempo e da autenticidade. Eles celebraram com um jantar íntimo no restaurante, agora transformado em espaço aberto e inclusivo. Miguel propôs um brinde ao futuro e Alexandre aceitou com lágrimas nos olhos. A vida continuou com novos projetos e a relação mais forte do que nunca. Ele visitou Porto em segredo, deixou flores na porta da casa familiar e partiu sem esperar resposta. O silêncio da gastronomia era o eco da sua vitória, mas também um lembrete de que a mudança real é lenta. Alexandre aprendeu que cada escolha tem preço e que a luta valeu a pena pela liberdade conquistada. No final, ele olhou para o Tejo e sentiu paz. Será que o poder e o dinheiro podem realmente apagar os preconceitos da sociedade ou apenas os silenciam temporariamente?